O Salmo 148 é um dos textos mais majestosos de toda a Escritura. Ele nos leva a uma jornada de adoração que começa nos céus e desce à terra, tocando cada esfera da criação. É um convite universal, um chamado para que tudo o que existe louve o Senhor. Nesta canção poética e profunda, o salmista não fala apenas aos seres humanos, mas convoca anjos, estrelas, ventos, montanhas, animais e até reis e crianças para exaltar o nome de Deus. O que encontramos neste salmo não é apenas uma instrução litúrgica, mas uma revelação. Todo o universo foi criado com um propósito: glorificar a Deus. Louvar ao Senhor, portanto, não é meramente um ato religioso, mas a essência da própria existência. O salmo começa no versículo 1 com um comando: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Aqui o salmista já estabelece a fonte do louvor. Ele começa acima, no reino espiritual, entre as hostes celestiais. Os versículos a seguir revelam que anjos, os exércitos celestiais e até mesmo os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, são chamados para adorar. Isso nos mostra que o louvor a Deus não é exclusivo da terra ou dos seres humanos. Há adoração constante acontecendo nos céus. Os anjos louvam porque conhecem a majestade de Deus em plenitude. As estrelas louvam ao cumprir seu papel no universo, obedecendo ao movimento que Deus determinou. Essa compreensão transforma nossa visão de adoração. Não é apenas uma canção ou uma expressão emocional, mas uma postura existencial. Tudo o que foi criado, visível ou invisível, carrega em si uma missão: glorificar o seu Criador. Quando o salmista diz que esses elementos devem louvar ao Senhor porque Ele ordenou e eles foram criados, ele está dizendo que a própria existência deles é resultado do poder e da palavra de Deus. E por essa razão, eles devem honrar aquele que os fez. No versículo 5, vemos uma repetição proposital: louvem o nome do Senhor, pois Ele deu a ordem e eles foram criados. Isso reforça que tudo o que existe se origina da palavra criativa de Deus. Portanto, o louvor não é opcional, é a resposta natural a quem Deus é e ao que Ele fez. A criação responde ao Criador com reverência, mesmo quando nós, humanos, muitas vezes ignoramos esse chamado. É notável como a natureza cumpre esse papel melhor do que os humanos. As estrelas não param de brilhar, o sol não deixa de nascer, os oceanos obedecem seus limites, as estações seguem sua ordem. Todos esses elementos estão em constante louvor ao Senhor, mesmo sem palavras, através de sua obediência à sua vontade. E quando entendemos isso, começamos a perceber que adorar a Deus não se limita ao templo, mas se estende a uma vida que caminha de acordo com o propósito do Criador. Do versículo 7 em diante, o salmo muda seu foco. Agora, o louvor vem da terra. Louvem o Senhor desde a terra, vocês, grandes criaturas marinhas e todas as profundezas. Aqui, o salmista expande o campo da adoração. Não apenas os céus devem louvar, mas também as partes mais profundas e misteriosas do planeta. Criaturas marinhas, fenômenos naturais como fogo, granizo, neve, vapores e ventos tempestuosos, todos são chamados a glorificar a Deus. Esses elementos, que muitas vezes causam medo no coração humano, são na verdade servos de Deus. Eles obedecem ao seu comando. O trovão que ecoa, o vento que sopra, a neve que cai, todos são mensageiros da majestade divina. Isso nos ensina que nada escapa ao controle do Senhor. Mesmo o que não entendemos ou tememos pode ser usado para louvar o seu nome. É uma grandiosa visão do domínio divino que se estende sobre tudo e todos. O salmista continua sua lista mencionando montanhas, colinas, árvores frutíferas e cedros. Até mesmo elementos geográficos e vegetais são incluídos no coro de louvor. Isso nos mostra que a beleza da criação não é meramente estética, é teológica.
Cada árvore que cresce, cada flor que floresce, cada rio que flui, são expressões da adoração silenciosa da terra ao seu Criador. Este é um lembrete poderoso de que a natureza constantemente nos aponta para Deus. Quando contemplamos uma paisagem deslumbrante, não estamos apenas vendo uma obra-prima natural, mas testemunhando uma declaração viva da glória divina. Se ouvirmos com atenção, perceberemos que o mundo ao nosso redor está em contínua adoração, e isso nos chama a refletir. Se até a natureza louva, como podemos permanecer em silêncio diante de um Deus tão grandioso? Nos versículos seguintes, o Salmo menciona os animais, feras e todo o gado, répteis e aves que voam. Isso inclui todas as espécies, do majestoso leão ao humilde inseto. Cada criatura, em sua diversidade e singularidade, foi formada para refletir a sabedoria do Criador. O louvor se torna ainda mais inclusivo, abraçando todos os seres vivos. É como se o salmista estivesse pintando um quadro cósmico de adoração, onde nada é deixado de fora. Tudo e todos têm um papel na sinfonia do louvor. Isso nos leva a entender que a adoração não é algo reservado para poucos, mas um chamado universal. O louvor não pertence apenas aos santos ou aos religiosos, mas é uma linguagem que transcende espécies, elementos e dimensões. É uma resposta espontânea à grandeza de Deus. A partir do versículo 11, o foco retorna aos seres humanos, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. O salmista agora fala aos poderosos, lembrando-os de que até mesmo os governantes devem se curvar diante do verdadeiro rei. Ninguém está acima do chamado à adoração. Autoridades, líderes e governadores são convidados, ou melhor, convocados, a reconhecer que existe um trono acima de todo trono. Isso é um lembrete de que o poder humano é temporário, mas a soberania de Deus é eterna. Toda a autoridade deve ser exercida em reverência àquele que é Rei dos Reis. E o salmista não para por aí. Ele inclui jovens, moças, idosos e crianças. O louvor é para todos. Não há idade, classe ou posição que exclua alguém do privilégio da adoração. Todo ser humano, independentemente de sua fase da vida, foi criado para isso, para louvar o Senhor. No versículo 13, o salmista nos dá a razão para esse chamado universal. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está acima da terra e do céu. Este versículo resume a essência do salmo. O louvor não é por obrigação, mas por reconhecimento. Deus é digno. Seu nome é exaltado acima de tudo. Sua majestade ultrapassa os limites do universo. E, portanto, tudo deve se curvar diante dele. Este é o centro de toda a adoração. O reconhecimento de quem Deus é. Quando entendemos sua grandeza, o louvor se torna inevitável. Não precisa ser forçado, apenas revelado. E ao contemplá-lo, nos rendemos. Este é o ciclo da verdadeira adoração. Ver, reconhecer e adorar. Quanto mais contemplamos a Deus, mais desejamos exaltá-lo. Aqui, vemos que embora o louvor seja universal, há um lugar especial para o povo de Deus. Aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, que o conhecem de perto, têm ainda mais razões para louvar. Porque Ele não é apenas Criador, Ele também é Redentor. Ele não apenas fez todas as coisas, mas também resgatou seu povo com um braço forte. Este é o ápice da adoração, quando reconhecemos não apenas o poder de Deus, mas seu amor, sua graça e sua proximidade. Ele é grande, mas é íntimo. Ele está acima de tudo, mas se aproxima de nós. E isso nos leva a adorá-lo mais profundamente. O Salmo 148 é um hino de adoração que abrange o cosmos, do céu à terra, do visível ao invisível, do poderoso ao pequeno. Tudo e todos são chamados a louvar o Senhor. Ele nos ensina que a adoração é o propósito da existência e o maior privilégio da criação. Que possamos nos juntar a este coro eterno, vivendo uma vida que glorifica o nosso Criador em cada pensamento, palavra e ação.
Se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir esta palavra e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos encher a terra com o louvor do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente